Olá pessoal, vai começar mais uma cantoterapia da Alma no Lar para vocês, hoje com a terapêutica de Ágina. Música do Lúcio Maia, compositor que desenvolveu algumas canções, né? Uma para cada chakra. E dentro desse estudo, em que nós chegamos aqui em Ágina, nós vamos ler a letra para vocês. É muito importante ressaltar que esse chakra, Ágina, ele é um chakra que é colocado como chakra da mediunidade, da espiritualidade, que nos conecta, né, uma porta da alma. Então nós vamos trabalhar bastante esse assunto, né? Como já iniciamos, e essa música especificamente traz vários elementos pertinentes a esse chakra. Então vamos lá? Vamos lá. Ouça sua consciência, observe com clareza, pois a vida te dá sinais. Observe com clareza, ouça a sua consciência, pois a vida te dá sinais. A clareza da consciência constrói pontes em abismos. Qualquer sinal de emergência pode até contar com isso. Terceiro olho é o chakra frontal, Ajna chakra, sexto sentido. Quem não tem olho consegue enxergar. Isso ninguém pode negar. Ouça sua consciência, observe com clareza, pois a vida te dá sinais. Eu já sei, você já viveu isso. Já vu de intuição. Uma visão além da percepção. Salvação. Fala a língua do coração. Um portal, portal de luz, portal dos mistérios. Uma janela, olhos da mente, janela da alma, clarividência. Entre as sobrancelhas, mergulho, profunda emoção. Uma força, concentração, imaginação. Dualidade, beleza interior. Ajna vai fazer encontrar seus sonhos, seu diamante em constante lapidação. Constelação, cura os sentimentos, conduzirá a alcançar objetivos. Proporção infinita que invade a alma, liberdade de caminhar até chegar. Intuição, consciência, ouça a sua consciência, ouça a sua consciência. Observe com clareza. A impressão de que tudo que se refere a Ajna é somente visual. Mas o interessante é que o nosso autor da música, ele não começa com uma palavra relacionada a Ajna. Ele começa com uma palavra relacionada a Vishuddha, que seria o chakra anterior. Ouça. Não é interessante observar esse fator? Porque, na verdade, não existe uma relação desintegrada do chakra, sim, uma relação integrada. Mas esse ouvir a consciência tem a ver com um som que acontece na mente. E como que esse som se relaciona a Ajna? Porque, perceba bem, quando você está em processos de reflexão mental, as ideias, elas são palavras. E palavras nós ouvimos, nós não enxergamos. Mas junto ele diz, observe com clareza, pois a vida te dá sinais. Então, essa forma dele construir essa relação de Ajna com um som mental tem muito a ver com o próprio mantra de Ajna, que é o Om, que é o som criador. Porque a imaginação do Criador, se você pensar, ela é uma ideia, mas que é gerada pelo som, pelo disse. Mas antes de ser dito, já existe um som anterior na nossa mente.
inclusive dentro daquilo que se refere ao conhecimento místico, muvó, a palavra muvó, em sânscrito, que quer dizer místico, quer dizer fechar a boca. Mas isso não quer dizer que não exista um som. Só que esse som está muito relacionado ao campo das ideias, ao campo de Ajna, aquilo que você imagina. Não é? Quando eu leio uma palavra, ela existe antes na minha mente, antes que eu a pronuncie. E para que eu leia a palavra, eu preciso enxergar. Então vocês notem que tudo antes de algo ser dito, esse algo é processado na sua mente. Por isso que o autor, ele começa a música de Ajna dizendo: ouça a sua consciência. Seria uma ação de ouvir, mas não um ouvir especificamente externo, fisiológico, mas um ouvir no campo das ideias, um ouvir mental. É um ouvir interior. Isso, ouvir interior, né? Exatamente. E aí a gente está falando de Ajna, né? Exatamente. Que é você ter a sua consciência, consciência do som, a consciência da palavra, a consciência daquilo que se passa dentro de você, né? A consciência atrelada, vinculada à percepção, né, da imagem. A clarividência também é um atributo, né, uma virtude maravilhosa do chakra Ajna, mas em equilíbrio, né, tem que ser trabalhado, tem que ser equilibrado. E é muito interessante essa questão que a Lívia colocou, desse ouvido interior, porque você já se pegou muitas vezes, né? Também me pego, todo mundo se pega ouvindo uma música no cérebro. Você ouve uma música de ponta a ponta no cérebro e ela existe aqui dentro, mesmo que ela não exista fora, não é? Então, porque está na consciência, né? Ela está na mente, ela está tocando dentro cérebro, dentro da mente. E isso é uma coisa proporcionada por essa relação de Ajna, que não exclui o mundo dos sons. Você fala, mas não existe som aqui dentro acontecendo. Você ouve uma orquestra inteira, você pode ouvir, né, um mundo de coisas aqui dentro da cabeça, sem que esteja acontecendo externamente. Por isso que é muito importante essa internalização que esse chakra nos revela. Porque ele nos revela algo fabuloso, de que, apesar de não ouvirmos externamente, o som e a luz, eles existem e coexistem naquilo que seria a nossa cabeça, num plano vibracional absolutamente elevado. E que nós, às vezes, não nos damos conta de que nós não tateamos exatamente por não pertencer simplesmente ao mundo exterior. Não que ele não se relacione com o mundo exterior, né? Quando eu vejo vocês através de uma imagem, essa imagem me revela essa existência. Apesar de eu não poder tatear essa imagem, né? Tipo, de eu estar vendo alguém numa fotografia ou estar vendo alguém num filme, ela existe no campo das ideias, ela está contida aqui. Então ela gera uma energia, e essa energia nos influencia. Gente, vocês não sabem o quanto isso é uma revelação absoluta para nós seres humanos. Então eu vou, sem citar uma fala, né? Dizem comumente que os olhos são as janelas da alma, não é? Que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Existe uma experiência no Antigo Testamento muito interessante sobre a influência daquilo que nós vemos na nossa gênese, na nossa genética. A personagem, ela ali na Bíblia,
é obrigado a trabalhar para o seu sogro e a produzir ovelhas brancas, porque eram as mais valiosas. E ele ficava com as ovelhas malhadas. E certa vez ele observou que quando as ovelhas, mesmo brancas, elas copulavam, né? Ou seja, o macho e a fêmea copulavam diante de uma cerca que fazia listas, o sol batendo na cerca fazia listas. E as ovelhas brancas, olhando para as listas, geravam ovelhas listradas, apenas pelo olhar. E as que copulavam sem olhar as listas, geravam ovelhas brancas. Olha que coisa maluca que está sendo relatada. E por conta disso, ele, observando isso, passou, como ele ficava com as malhadas, a colocar as ovelhas para copular diante dessa lista que o sol causava na cerca, com o objetivo de ganhar mais. Obviamente, de ter mais ovelhas listradas. Isso nos revela, gente, o quanto aquilo que nós recebemos como informação influencia a própria química do nosso cérebro. E quando se trata de ajna, isso é muito potente. Nós falamos na outra aula sobre o fato das glândulas da hipófise e da pineal, a relação com a timo, com a amrita. Nós falamos daquilo que quimicamente pode se alterar na nossa cabeça, no nosso corpo, através daquilo que vemos, através daquilo que percebemos. E ainda mais daquilo que também muitas vezes, dentro do campo das ideias, nutrimos. Por isso que o Lúcio começa essa música com tantos elementos, falando: ouça sua consciência. É muito importante essa frase, já de cara na música, né? Daí ele vai discorrer sobre vários aspectos, sobre intuição, déjà vu, que é aquela impressão que muitas vezes nós temos de já termos estado em algum lugar. Não é? Muitos aludem isso aos momentos em que a alma passeia, né, no sonho. Né? Muitas pessoas dizem que a alma passeia no sonho, que realmente nós estivemos naquele lugar em alguma vida pregressa, para quem acredita em reencarnação, né? Ou que aquilo é uma previsão ou uma clarividência, né, daquilo que vai acontecer, daquilo. Então você se sente já tendo aí não estado. seria clarividência, desculpa, seria uma premonição. Premonição, né? isso, desculpa, exatamente, uma premonição. Tem aquela intuição ou aquela visão Isso. de que algo vai acontecer, né? Quando Deus te mostra uma situação, e aí você tem a capacidade de estar observando uma situação que supostamente pode acontecer ou não, porque quando nós acessamos uma ideia, uma imagem, uma situação, às vezes serve pra gente mesmo tomar uma atitude, tipo assim, avisar pra pessoa: olha, toma mais cuidado, olha, faz isso, faz aquilo, né? A premonição, no caso, isso, né? Isso. Quem tem a premonição, ela como função serve para o médium, né, que é a pessoa que tem essa capacidade de ajna em expansão, para avisar pessoas, para ajudar pessoas, auxiliar com conhecimento mesmo, né? Isso, e o déjà vu, na verdade, seria a sensação de já ter estado em algum lugar. Daquilo que já vivenciado isso, é exatamente isso, né? É o déjà vu, já estive aqui, né? Isso eu já vi, é isso mesmo. E vários outros, né, aspectos que ele aborda. Uma coisa interessante que também ele coloca nessa questão da constelação, cura os sentimentos, porque é uma forma de você enxergar coisas, né? Enxergar movimentos e nas questões das inter-relações, que na constelação realmente isso acontece, coisas que muitas vezes você simplesmente, através de um conhecimento mais linguístico, ou mais verbal, ou mais na transmissão oral, muitas vezes você não percebe. E quando você trabalha esse movimento, né, essa consciência, né, você começa a perceber, puxa, porque você vai curar sentimentos, você vai encontrar nesse movimento da constelação essa cura, né, conduz a alcançar objetivos. Então,
Veja a importância da gente trabalhar nesse chakra, essa sensibilidade, esse ajuste fino, não é? E isso se dá muito, é um chakra em que nós trabalhamos ele muito em processo meditativo. Ou seja, é um momento em que você coloca um mantra, coloca uma música, é um momento em que você lê um texto, mas você não precisa pronunciá-lo, você precisa internalizá-lo e trabalhar a expansão dele dentro da sua mente. Né? E trabalhar também essa integração daquilo que é a emoção, o sentimento e o conhecimento. Integrar através desse chakra, esse movimento é muito importante. E não esquecer do nosso campo de maior capacidade de expressão, que é a nossa voz, né? A gente trazer em palavras, em voz, em muito cantar, aquilo que a gente vivencia dentro de nós, aquilo que a gente, né, trabalha aí nas nossas relações interpessoais para estar podendo nos expressar. Porque quando a gente consegue se expressar pela voz, né, aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente refletiu dentro de nós, somos mais compreendidos, somos mais ouvidos, somos mais aceitos, porque existe primeiramente uma compreensão interna da gente para conosco mesmos, né? Então por isso que é importantíssimo a gente trabalhar esse chakra ajna, que ele é o chakra da consciência, né? Aqui não tem mais elemento, tá integrado, né? É o Om, aquele símbolo do Om, né? Ele tem toda a sua integração, né? O Om, ele tá bem ali naquela, entre uma flor e outra, uma pétala e outra do chakra ajna, representando cada pontinha dele, cada partezinha dele, um elemento. Ou seja, passamos pela terra, pela água, pelo fogo, pelo ar, pelo éter, e agora é espírito, é alma, gente. É a nossa alma, né? A nossa alma é o que tem de mais importância nesse nosso corpo físico aqui, né? Porque é ela que vai fazer todo esse trabalho integrativo e de harmonização de todos os nossos centros de energia. Então, Ajna é o nosso chakra de poder, né? Ele está na frente e atrás, entendeu? Ele está regendo toda a nossa cabeça, né? As nossas glândulas, super importante, né? A hipófise, a pituitária, são glândulas importantíssimas aí que regem todo o nosso sistema nervoso central e que nos permite, ela permite secretar hormônios, né? Hormônio do prazer, serotonina, que está vinculada à melatonina, olha isso, chakra ajna, melatonina, que vai despertar aí uma melhor qualidade do seu sono, uma melhor qualidade de vida, do seu prazer, e isso se você vai adquirindo, vai seguindo os passos e as práticas com as condutas aí necessárias de que a gente vem trabalhando ao longo desse processo de cantoterapia dos 7 chakras. Te cortei? Não, sim, tá certinho. Inclusive, como a Lívia coloca do sono, né? A gente tem vivido aí durante a pandemia um excesso realmente de utilização do celular e computador. E a comunidade médica tem dito, né? O quanto que o nosso cérebro, ele entende que se você estiver diante da radiação azul, né, dos aparelhos, você realmente vai prejudicar o seu sono, porque você não está contando para ele que é hora de dormir, né? Você nota como é importante essa relação da luminosidade, da luz, daquilo que é relacionado, inclusive, com o nosso bem-estar em termos de dinâmica fisiológica, em termos de despertar do sono. Quando se fala de consciência, não é? A gente tem trabalhado bastante na cantoterapia, o autoconhecimento, a gente saber realmente o que nós temos como essência interior. Nós não podemos nos esquecer, gente, e quando a Lívia coloca essa questão do chakra relacionado à questão dos elementos todos e a integração dos elementos em ajna, nós não podemos nos esquecer do seguinte: nós temos que estabelecer
bons critérios para a nossa humanidade. Nós não somos máquina, nós não somos feitos para determinadas coisas, né? Então, em exagero, né? Em comida, nem bebida, os vícios, aquilo que pode ferir o nosso corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem coisas que são bem interessantes naquilo que se estabelece como equilíbrio dos chakras, não é? Dentro da visão, não vou falar de forma religiosa, mas eu vou dizer como em forma daquilo que não só na psicologia, mas na bioenergética se conhece como a relação com as coisas, não é? Aquilo que pode ser um hábito, que é beber água todas as manhãs, ou beber 2 litros de água, porque a gente sabe que é algo que nos faz bem. Aquilo que pode ser um vício, uma dependência química de uma substância, do álcool, da droga, do cigarro, isso é uma dependência, o chamado de vício, né? E aquilo que se torna muitas vezes uma compulsão. Então, existem, na Bíblia, diz a questão da concupiscência. O que é isso? É algo que você se permitiu repetir tanto que você se passa a ser dominado por aquilo. Ou seja, aí fala da concupiscência dos olhos. Quer dizer que eu ficar viciado em celular, ou internet, ou em computador prejudica o meu organismo? Mas eu não estou bebendo, mas eu não estou fumando. Não, mas é luz. É uma luz extremamente nociva em excesso, né? É um dos fatores que tem mais causado crise de ansiedade durante a pandemia. As radiações. As radiações. Estou falando isso por quê? Porque a gente tem o costume de aludir isso à concupiscência da comida, da bebida, da gula, ou do ouvido, e aquilo que eu gosto de ouvir. Gente, tum, tum, psh, tum, psh, tum, psh, tum, psh, tum, o dia inteiro, isso faz mal. Faz mal para os ouvidos, faz mal para a cabeça, faz mal para o organismo. Porque a gente tem limites. E daqui a pouco a gente consegue não dominar mais. Né? Eu gosto muito da fala do apóstolo Paulo. Posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que coisa legal. Por quê? Porque nós podemos? Podemos. Ninguém está proibindo nada. Pecado, não vamos nem falar em pecado, nem na questão religiosa. Vamos falar simplesmente daquilo que é a nossa humanidade. Então, como a Lívia falou, consciência da nossa humanidade. Não é? Quando ela fala, queria que você repetisse sobre isso. Os pontos de Ajna representando os elementos. Isso é importante a gente frisar. O Om, né? O Om, cada partezinha ali do Om, eu vou mandar depois para vocês, representa um elemento. E todos eles juntos já integra-se o Om, que é o próprio som do universo, né? Só que como nós somos terra, né? Água, fogo e ar, a gente já tem muito essa matéria bruta, mas não é só isso. Tem o éter, né? E tem esse é o chakra da alma, né? Esse é o chakra da alma. E às vezes... Sendo o chakra da alma, ele é um chakra de poder. É por isso que os hindus, né? Eles colocam o ponto bindo aí, né? O bindi, que é o ponto bindo. E vermelho ainda, né? Vermelho para representar a nossa concentração, o nosso foco aqui na Terra, né? Realizar o nosso pensar com clareza, com consciência, né? E a gente poder expandir toda a nossa capacidade, mas com o divino em nós, com o sagrado, né? Porque o Ajna, assim, dependendo da cultura, né, que você vai trabalhar esse chakra, né, ele também é um chakra que já foi muito usado para riquezas, para conquistas, para construção até mesmo de templos, assim, de pirâmide, né? Sim, a visualização dos místicos antigamente, você imagina como é que eles vão conceber algo
né? Então, essa forma de trabalhar essa interiorização, né, dos elementos constitutivos e transformar isso numa imagem, depois trazer para o papel. Eu admiro muito quem desenha, sabe? Assim, a minha especialidade é som, é música, né? Eu trabalho no campo das ondas sonoras, mas eu fico imaginando como é que o sujeito consegue imaginar... A minha especialidade é a consciência, trabalhar a psique humana. Como é que o sujeito consegue imaginar na cabeça uma forma e traz aquilo para o papel? Você percebe a quantidade de informação que esse Ajna recebeu, que ele integrou para gerar algo que não existe, trazer para o papel integrado e transformar aquilo artistas, arquitetos, numa pintura, né, numa escultura, numa arquitetura, como a Lívia colocou, os antigos, as pirâmides, as grandes construções, os grandes monumentos do mundo. Realmente é preciso ter uma concentração em Ajna muito grande. Isso é uma coisa muito bonita, né, da humanidade. A humanidade conseguir fazer isso. E até mesmo os chakras, né? Os nossos centros de energia, eles foram visualizados por monges tibetanos, por gurus hinduístas, que tiveram essa expansão, essa ampliação de Ajna a ponto de conseguir enxergar todos os nossos centros de energia e ver que todos eles são constitutivos de elementos, de bijas, de sons, de cores, de animais, de elementos e uma série de outras coisas que eles conseguiram ver por meio de Ajna, mas que tudo isso está em torno, né? É o que constitui a aura do ser humano, né? Porque cada centro de energia, ele irradia uma cor, uma vibração e fica no nosso entorno, constituindo a nossa aura. Né? E a clarividência que a Lívia está dizendo, desses gurus, desses grandes mestres que nos trouxeram muita informação, ela também foi muito importante para o desenvolvimento da medicina. Né? Não só a medicina alopática, mas a medicina homeopática, a medicina naturalista, né? A ayurvédica e vários outros tipos de medicina contam com essa sensibilidade, não é? Por quê? Porque conta-se muito com o quê? Tanto com a quantização, mas com a intuição, a observação, mas a intuição, né? A intuição, muitas vezes, ela Tem até um médico, né, que é amigo seu, não sei, que enxergou tudo para fazer a homeopatia. Como que não, o Hahnemann, ele desenvolveu a homeopatia 200 e tantos anos atrás. Seu amigo. Não, é porque o Hahnemann... Não, é que eu tenho um médico que é homeopata, que é muito amigo meu, o Dr. João Luiz de Carvalho Matoso, na abração João Luiz, e ele falou, o Hahnemann, quando desenvolveu a homeopatia, não tinha como ele não trabalhar com a evidência. Como que o cara ia perceber, né, dentro daquele princípio, o nível de dinamização dos elementos, qual elemento poderia ser utilizado naquela combinação. Então, claro que o processo meditativo foi fundamental, a observação, né, o ouvir a consciência, mas também o que? A intuição e o que a Lívia falou, a clarividência, não é? Que ela é uma vidência além da percepção, como o Lúcio coloca, uma visão além da percepção. Quer dizer, fundamental nesse chakra. Isso muitas vezes nos guia em situações, né, que são muito importantes para a nossa vida. Sabe aquela coisa que você muitas vezes você está para tomar uma decisão e você recua por alguns instantes, pensa, repensa e fala, não, eu vou esperar. E daqui a pouco você percebe que essa sua intuição te salvou de uma roubada. Você entende? Nós temos isso como capacidade em Ajna. Por isso que é muito importante, eu falo, conta até 10, tenha paciência, muitas vezes, né, para fazer um movimento, para falar principalmente. Eu gosto muito de um texto, né, da Mabel Collins, que quando ela está falando de Ajna, ela está falando de algo relacionado ao falar também, né, em que ela diz que antes da voz se pronunciar diante do conselho dos mestres, ou seja, antes dela se elevar com sabedoria, ela precisa ter perdido a capacidade de ferir. E isso passa por uma depuração em Ajna, porque ao mesmo tempo que Ajna ele trabalha essa autoconsciência e essa expansão
maior, ele também trabalha indicativos relacionados à cura, à autocura. Então, quando você está autocurado, você já não sente mais o desejo de ferir. Então, a sua boca já está preparada para se pronunciar sem ferir. E isso é muito difícil para nós seres humanos, né? Porque nós normalmente falamos sem pensar, muitas vezes sem refletir. Por causa dos impulsos, né? Nós falamos, e aí entra uma questão que, nesse aspecto, o místico, o mvó, o fechar a boca, ele é muito profundo. Eu gosto muito da experiência de Jesus quando ele é questionado diante da mulher adúltera, não é? Porque ele estava escrevendo com o dedo na areia. Ele estava ali desenhando, né, letras na areia. E de repente chega um bando de gente com uma mulher adúltera para testá-lo. Porque eles poderiam simplesmente ter apedrejado, poderiam ter apedrejado ela, porque eles não tinham que consultar Jesus para isso. Eles simplesmente poderiam ter feito isso pela lei deles e ter matado aquela mulher. Mas eles queriam testar o mestre. E naquele momento eles esperavam de Jesus uma palavra legalista. Não, pode atirar a pedra porque ela é pecadora e a lei manda fazer isso. Imagina o nível de capacidade de Jesus naquele momento de elevação, de Ágnes Sahasrara em contato com o Pai, para ele dizer para eles: tudo bem, vocês estão acusando essa mulher de adultério, realmente ela é adúltera. Então, o primeiro de vocês que não tiver pecado aí pode atirar a pedra. Então ele testou a consciência. Jesus conhecia cada um pela vibração, ele sabia o que cada um fazia, o que cada um pensava, sentia, tudo vibracionalmente. Mas notem que ele levou as pessoas a uma reflexão em Ajna. Ele levou eles ao que? A ouvirem a consciência. E naquele momento, cada um ouvindo a própria consciência, não teve jeito. Não tinha condição. Então ele simplesmente perdoou os pecados daquela mulher e disse para ela não pecar mais. Assim como quando ele abriu também os olhos, né, daquele cego, e o cego diz para ele, né, eu quero ver, então Jesus diz que ele veja, e Jesus disse, hoje não se abriu somente os olhos, mas abriram os seus olhos espirituais, abriu o seu Ajna, porque ali o cego diz, você verdadeiramente é o Filho de Deus. Por isso que Jesus, ele reconheceu em Jesus o Filho de Deus, por isso naquele momento não tinha como não estar ali o Ajna daquele cego aberto também. Jesus abriu essa janela da alma daquele cego, porque ele pôde reconhecer em Jesus aquele que o havia curado. Então, isso é muito importante também para que a gente possa, através de Ajna, reconhecer aqueles, ter o reconhecimento daqueles que nos abençoam, daqueles que nos ensinam, muitas vezes somente com um olhar, com uma postura, com um sorriso, né? Com uma imagem boa, com uma boa mensagem, com uma boa imagem. Muitas vezes você recebe pela manhã um bom dia, né? O quanto aquela imagem pode muitas vezes alegrar o seu coração, a sua alma, a sua vida. E você poder, através do seu Ajna também, entender interiormente o quanto aquilo te beneficia. Então é muito importante nós termos essa autoconsciência o tempo todo, estarmos conectados com essa consciência, ouvindo a nossa consciência, né? E sabendo que a Ajna está ali à nossa disposição para percebermos o quanto ele nos conta coisas e darmos esse tempinho a mais, né, para que isso que ele nos contou, né, encontre um lugar na nossa mente, um lugar bom, para que a gente possa perceber o quanto aquilo faz bem para a nossa vida. Chakra da intuição, da concentração, tudo isso que nós falamos aqui, para que vocês possam ter mais conhecimento, mais consciência, né, desse chakra Ajna, mas que
para ir despertando, né, essas aberturas, essas potências, trabalhando tudo isso, somente mesmo com a meditação, né, num processo aí de meditação, com práticas, mas a gente não vai focar nisso, nem fazer isso, porque o nosso curso é de cantoterapia da alma, em que o nosso objetivo é cantar, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, montado um curso de educação mediúnica, poderíamos trabalhar ágina dentro de toda essa perspectiva construída e que foi falada aqui na aula, né? Aí nós faríamos práticas para proporcionar a vocês, com equilíbrio, com orientação, essa abertura, essa expansão de ágina, para vocês trazerem depois, né, para esse campo de realidade que é do cotidiano, que é do dia a dia, aquilo que foi vivenciado por vocês e que vai refletir de alguma maneira em algo que vocês vão ter que fazer, realizar, ou até mesmo a própria consciência, a nova consciência de algo aí que foi despertado em vocês. Mas, trazendo todo esse conhecimento, só para a gente finalizar a nossa aula, para o cantar, é a gente trabalhar a nossa concentração com relação às músicas, né? A gente poder se apropriar mais das letras das canções, a gente poder articular melhor as palavras, mas também permitindo pensar sobre a canção, racionalizar sobre a canção, refletir, se concentrar e até mesmo no processo de estar decorando a música, né? É o próprio ágina que vai permitir isso, não é outro chakra, é o próprio ágina. E por que não também, muitas vezes, nessa internalização que a Lívia está falando, muitas vezes perceber que você também tem ideias boas que você pode depois transformar em canções, em músicas, né? Você pode escrever letras, a sua cabeça está ali pensando, está concatenando coisas, puxa, nossa, tive uma ideia, né? Olha que letra legal, e vai lá e escreve, né? Grava uma melodia, conta pra gente na aula também, né? Manda lá, né? Pra gente, olha, tive uma ideia musical, né? Ou mesmo que seja uma melodia, lá, 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 uma coisa bonita que te fez bem por conta disso que a Lívia colocou, né? Desse exercício, né? Que você está fazendo de internalização, você perceber que muitas vezes surgem informações, né? E que está ali, né? Agem ali pegando aquela informação aqui na sua consciência e de repente você transformá-la ali numa canção, não é verdade? Isso. Num mantra, ou numa coisa positiva. Em Vishuddha, né? A gente trouxe a audiência, né? Que é a nossa capacidade, a nossa percepção mais musical, de estar escutando aí a nível vibracional universal e tá trazendo para o papel a composição, a canção. E agora em Ajna é o pensar por imagem, é aquilo que você visualiza e você escreve, né? Aquilo que você pensa mais a nível de imagem. Então, assim, se você é uma pessoa acelerada, tá com excesso de pensamento, começa a observar mais, começa a olhar mais para as coisas, né? Tanto do externo, por exemplo, você vai num parque, vai na natureza, né? Tipo, vai num lugar bonito e você não precisa nem ir num lugar assim longe, basta você olhar para uma flor, um pássaro, algo ali que te chame a atenção, para você não ficar tanto na função pensamento superativa, né? Então, para você descansar a sua mente, comece a observar mais imagens bonitas, né? Imagens assim que te trazem paz, que te proporcionam uma serenidade, uma coisa boa. Porque quando você se concentra na imagem, o seu pensamento ele tem uma tendência a se reduzir, a se diminuir. E é essa a maior função de Ajna aqui, a gente ser menos pensamento, porque o excesso de pensamento ele provoca ansiedade, depressão, uma série de coisas, e você estar mais no seu momento presente. Então vamos trazer esse presente, vamos vivenciar o nosso aqui e agora, com a canção, com uma bela imagem, e a gente poder estar equilibrando esse nosso chakra com a visualização de coisas boas, articulados às músicas.
bem, gente. Então a gente vai encerrar nossa aula. Vamos fazer um mantra um pouco para poder encerrar essa aula de uma forma bem tranquila. Namastê. Namastê.